O processo de recebimento de aposentadoria brasileira em Portugal, tiveram medo? Qual o maior desafio? E não aprovamos. Teve alguma comida que foi difícil de encarar? E se sim, qual e por quê? E sobre a saúde, tem cidades que têm mais, tem cidades que têm menos. Equipamentos públicos para terceira idade, hospital, laboratórios. Aquela sensação de insegurança que... Os primeiros meses foi ainda um encantamento. Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha. Seja... do Brasil sem você. Obrigado. Seguidora nossa. Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje, Thay, o que nós vamos falar? Nós vamos responder uma caixinha de perguntas que nós deixamos lá no Instagram. A gente recebeu muitos questionamentos de vocês. Esse vídeo é em comemoração aos 6 anos aqui em Portugal. Então, vocês viram aí já algumas perguntas que vão rolar aqui, várias delas, com dúvidas de vários dos inscritos que falaram conosco lá no Instagram. Então, fica aí que tem muita coisa para esclarecer, dúvidas que podem ser a sua também, não é isso? Com certeza. Fica até o final deste vídeo. Então, vem com a gente. Muito bem. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Você caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o Henrique Uchoa. Eu sou a Thaís Shoa. Eu sou Amy. Eu sou Tocha. Tocha, é um nome estranho, né? E vamos lá, nós moramos aonde? Nós moramos em Portimão, aqui no Algarve, região sul de Portugal. Já moramos por cerca de 2 anos Aonde? e meio em... Onde nós moramos antes de Algarve, filho? Viseu. Viseu. Temos uma playlist enorme de vídeos mostrando a belíssima cidade de Viseu, centro-norte de Portugal. Se quiser dar uma olhadinha para morar ou para passear, só ir lá. Você que não está entendendo essa abertura, nós temos um Instagram, Cabeludo em Portugal, então já segue aí para ficar sabendo de tudo que acontece mais rapidamente, porque o pessoal do Instagram já sabe que nós estamos gravando essas respostas, tá? Porque nós falamos agora no Story antes de começar a gravar. Muitas dicas rápidas para vocês, indicação de restaurante, tem muitas coisas que a gente consegue mostrar com mais velocidade lá do que aqui no YouTube, que é um vídeo mais elaborado, mais editado. Então, você tem que estar lá também no Instagram Cabeludo em Portugal. Porque nós vamos hoje responder a essas perguntas, todas que foram feitas lá no Instagram, em comemoração aos nossos 6 anos de Portugal. No dia 13 de agosto, foi o dia que nós de 2018, foi o dia que nós pisamos aqui em Portugal. Então, nós pedimos para que as dúvidas, né, para que nós possamos passar a nossa experiência desses 6 anos morando aqui, uma família morando já há 6 anos aqui. Então, vamos lá responder essas perguntas, certo? Certo. Antes de começar a responder as perguntas, eu quero situar. Nós estamos aqui na Praia da Rocha, que é a principal praia da nossa cidade, Portimão, onde nós moramos. E como dito aí, aqui no sul de Portugal, na região chamada Algarve, tem várias espreguiçadeiras. Nós estamos no pico do verão, esse mês de agosto é o mês mais forte de turismo aqui da região, com vários atrativos, várias brincadeiras, todos os restaurantes aqui desse passadiço, que são cerca de 15 restaurantes abertos, eles não ficam abertos o ano todo, tá? Alguns fecham e sempre assim com essa vibe aconchegante que vocês vão vendo aí no decorrer desse vídeo e aproveitando também dessa paisagem. São quase 8 horas, né, da noite de um sábado de verão aqui em Portimão. Então vamos lá começar com as perguntas e as respostas. Sempre com a minha escudeira, eu vou agrupar esse comecinho, salvo engano, a 4 perguntas. Foram várias perguntas, o vídeo pode ficar longo, mas com certeza tem informações que pode ser a sua dúvida. A dúvida que o colega fez a pergunta aqui pode ser uma dúvida que você tem também. Se você ficaria até o final desse vídeo, que tem muita informação importante que com certeza vai ajudar você. Então vou agrupar esse comecinho com a questão imobiliária. Quem não sabe, eu sou consultor imobiliário aqui no Algarve, especialista na região do Algarve, e eu assessoro as pessoas que querem vir morar para comprar ou investir. Não trabalho com arrendamento, como eu vou falar o porquê no caminho e numa das respostas aqui. Então vamos lá começar com essa primeira pergunta. Todo o processo de compra de um imóvel para um cliente que reside em outro país da Europa. E eu vou aglutinar também com o pessoal do Brasil, vamos lá caminhando e vendo as paisagens. O processo de compra não difere muito de quem está em outro país da Europa ou para quem está no Brasil. É simples, a pessoa vai ter que ter o NIF, né, que é o nosso CPF aqui, é o número de identificação fiscal, que pode ser retirado à distância através de um auxílio de um profissional. Vai conseguir retirar esse NIF, não é caro para esse auxílio. Pronto, o NIF é gratuito, né? Mas o profissional está cobrando os honorários dele, um advogado, um solicitador, quem é que pode fazer esse tipo de trabalho. Você tirou o NIF,
Pronto, você vai escolher imóvel através de um consultor imobiliário, sei lá o que você vai fazer, se você vai fazer diretamente. Eu sempre aconselho um profissional, porque ele sabe exatamente se naquele lugar, se você precisa comprar para morar, se tem filho, tem escolas boas, porque há escolas ruins em todos os lugares. Se ali tem aquilo que você precisa, se você precisa de um hospital próximo, são várias nuances, cada família, cada pessoa tem a sua necessidade. Então, o processo é bem simples. Se você tiver dinheiro na mão, quiser comprar de imediato, não passa de 10 dias, porque tem 10 dias aí um prazo legal para fazermos aí o direito de preferência no site para saber se a prefeitura, né, se a Câmara tem interesse naquele imóvel ou não. Então, só para cumprir esse prazo legal de 10 dias, você já faz a escritura para o teu imóvel, tendo somente o NIF, dinheiro transferido para cá, para a conta do próprio proprietário, tem algumas nuances. Mas meus contatos estão aí para que eu possa auxiliar nessa questão. Outra pergunta em relação ao imobiliário, vamos lá, são várias, vai olhando aí a paisagem. Vamos lá, tem algum imóvel no Algarve com valor mais acessível para investimento? Gravem na praia, e mais um que reforça que nós estamos gravando aqui na praia. Olha, para investimento eu tenho de tudo que você possa imaginar, até imóveis de milhões. Então essa questão de acessível é muito complicado, isso é subjetivo. O que é acessível para muitos dos meus clientes, às vezes nem é acessível para mim. Tá? O que eles compram para investir como acessível para eles não é acessível para mim. Então é subjetivo. Existem várias formas de investir aqui, desde imóveis de 1 quarto até uma casa de 1 milhão, que a pessoa compra realmente para investimento, porque está valorizando aí 10%, 15% e nos últimos 5 anos cerca de 47%. Então a pessoa deixa para investir, pulverizar o seu patrimônio, não concentrar somente num tipo de ativo. Eles colocam o dinheiro aqui com segurança jurídica e outras coisas mais que a gente já sabe que proporciona uma região dessa. Aqui eu tenho também falando, seu ramo é vendas, mas consegue falar sobre arrendamentos? Sim, consigo falar. Por que meu ramo é venda, gente? Porque o imóvel para alugar aqui é extremamente difícil, não é impossível. O que acontece? A maioria dos proprietários prefere alugar por temporada e não contrato anual. Por quê? Por causa disso que vocês estão vendo aqui. Esse apelo turístico, então é mais difícil ter um produto para trabalhar, para alugar. Os poucos que alugam anual, desses, a grande maioria faz por si só. Não querem pagar a imobiliária, não querem pagar um consultor para ter que pagar uma comissão. Então, isso aí que é o nosso complicador. Agora, aluguel. Um T1, 800, 850. Um T2, 1.100, 1.200. E daí em diante, né? Um T3, 1.800 ou 2.200, 3. Gente, varia. Mas começa aí com 800, que é o valor de um apartamento de 1 quarto para alugar. Por isso que eu sempre falo que é melhor financiar o imóvel do que você alugar, porque depois você consegue rentabilizar ele. Ele valoriza e você consegue rentabilizar alugando também, seja por temporada, seja por outros meios aí que muitos já fazem. Se eu lembrar alguma coisa mais sobre a questão imobiliária, eu vou falando para vocês, mas eu falo aluguel, compra, eu acho que eu já abordei aí esse assunto. Qualquer coisa também pergunte aí nos comentários. Agora aqui, como foram os primeiros meses? Tá, e quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho que falar, mas não quero influenciar você. Bem, o nosso primeiro mês aqui, que esse vídeo é um compilado dos 6 anos, respondendo as dúvidas de vocês, né? Como foi o nosso primeiro mês aqui? Foi de muita correria, mobiliando uma casa, mas porque vamos situar, nós optamos em alugar um imóvel sem mobília alguma. Sim, nós viemos para ficar, não era para uma experiência, nem por uma aventura. Nós não queríamos com mobília para a gente fazer a nossa casa do jeito que a gente queria. Jeitinho, né? Sim. Então, com a nossa cara, começar uma vida mesmo do zero. Então, assim, fora essa corrida de corre comprar carro, mobiliar a casa. Deixa eu segurar para você. Em termos, eu acho que a pessoa deveria primeiro querer saber dia sobre a adaptação, sim, né? Foi almoçar no chão. Foi almoçar no chão da cozinha e que a gente não tinha nada, até hoje a Amy lembra disso. Vamos lá, os primeiros meses foi ainda um encantamento. Gente, a mudança da gente foi tão planejada, a vontade grande de vir. 3 anos antes, quem não conhece, nós já estávamos planejando a vinda para Portugal, tudo bem planejadinho, indo para Viseu, já sabendo muita coisa da região. Foi de encantamento. Lembra dessa palavra que a gente usava muito, do encantamento? Sim, lembro. Acho que até hoje a gente é encantado, né? O encantamento para cá parecia, na boa, na minha cabeça,
que eu ainda estava a passeio. Tá? Você demorou, o Henrique demorou até mais para se habituar. Eu não, já vim adaptada. Que eu estava num êxtase de turista, de passeio de turista. Ele escutava até muitos relatos na internet. Ai, parece que estou aqui turistando, parece que vou voltar para casa. Né? Você falou que tinha essa sensação. Eu não, já senti, já cheguei aqui atravessando a passadeira sem olhar para o lado. Quem mora aqui em Portugal já vai entender. Mentira. Aquela sensação de insegurança que a gente tinha lá, aqui eu perdi de verdade. Acho que foi um botãozinho que acionou, você está tranquila. Nós morávamos em Viseu, né? Mais tranquilo ainda que aqui. Mais tranquilo. Então, uma cidade que bonita, cheia de flores. Chegamos na principal festa do ano, que é a Feira de São Mateus, que é uma feira de mais de 600 anos, que são 30 dias de festas, de música. Chegamos então, verãozão, né? E o verão na Europa, seja na aldeia ou aqui na região de praia, pega fogo em todos os lugares, entendeu? Tudo é muito agitado mesmo. Tem muitas coisas para fazer. Então, os desafios dos primeiros meses foi documental, a principal coisa é o documental, você ter um novo CPF, você ter moradia, você ter uma série de documentos que você precisa. E a questão do documento que você tem que uma nova vida, gente, uma nova vida, saber troca de carteira de motorista, uma série de documentos que você tem que aprender a legislação local, desenrolar isso costumes local e que você vai se adaptando, se adequando, né? Mas a gente até fez um conteúdo outro dia no Instagram falando sobre isso, sobre você vir com a mente aberta para adaptação e as coisas fluem bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Equipamentos públicos para terceira idade, hospital, laboratórios, parques e academias. A pessoa queria que mostrasse. Não tem como mostrar isso tudo agora. Isso tem que ter um vídeo para cada pedacinho pronto, desse, né? Exclusivo, né? Mas vamos lá, é um país que tem uma terceira idade bem evidente. E eu não vejo tantos aparatos assim, aquelas academias. Tem cidades que tem mais, tem cidades que tem menos. Aqueles equipamentos. O que foi? Aqueles equipamentos para idosos fazerem aqueles exercícios. Agora, hospital, nós temos 2 hospitais particulares aqui em Portimão, temos um hospital público, tem várias clínicas de análises, né? Tem algumas nefrológicas, tem vários tipos de clínicas que atende, tá? Tendo uma filazinha lá, mas é o que tem em termos de laboratório, que você perguntou, hospitais, aparatos para a terceira idade. Além da universidade, como é que se chama a universidade, meu Deus? Universidade Sênior, que tem várias atividades, desde línguas, contabilidade, música, outras coisas. A partir dos, se eu salvo engano, 55 anos pode entrar na Universidade Sênior e é uma forma de você socializar e se integrar. A gente conhece pessoas que já deram relatos pra gente, né? Muito bons. De integração, legal. É isso aí. Então, é isso que você tem que fazer, procurar esses tipos de coisas. Vamos lá, a outra pergunta. A média dos valores do plano de saúde privado, tá? Você lembra? Nós temos um vídeo já no canal aí. Nós temos um vídeo que a gente fez só tirando essa dúvida, a diferença de plano de saúde. Vou deixar aí no card. Saúde. E a thumbnail vocês estão vendo para identificar e achar esse vídeo, caso não estejam assistindo onde possa tocar. Quem assiste pela televisão não tem essa possibilidade. Mas a thumbnail aí do vídeo que fala só sobre plano de saúde, preços. Vai lá, assiste esse vídeo, nos dá essa força também, deixando lá um comentário e deixando o seu like. Restaurantes que indicam. Vamos lá. Tóquio, ó. Tóquio é um restaurante japonês que é. Por que você indica esse aí? Fala aí. É meu favorito, tem sushi, maravilhas gostosas. Nossa, é isso aí. O que mais? Olha, assim, para quem segue a gente lá no Instagram, por isso que a gente fala, tem um destaque só sobre restaurantes que a gente vai e aprovamos, né? E eu deixo lá fixado, quando a gente gosta de um restaurante, a gente deixa lá. Também será um vídeo só sobre restaurantes, né, Só amor? sobre restaurantes, mas fala. A sopa de peixe, aquela sopa de A peixe. Sopa de peixe, que fica aqui em cima, eu não me lembro, ele fica aqui em cima na Praia da Rocha. Nós temos vários restaurantes muito bons aqui em Portimão. Tem a Peixarada, tem o Chefão, La Gioconda, de destaque assim. Quinto Império. O Quinto Império. Nós temos vários restaurantes. Vem aqui, me convida que eu mostro. O frango, pelo amor de Deus, o frango é guerreiro. Esse aí você não pode esquecer. A Churrasqueira Guerreira. Churrasqueira Guerreira. Que tem o melhor frango na brasa. Fizemos um vídeo aqui só sobre Churrasqueira Guerreira também. Também tem aí no nosso card. Então vamos lá, dentro dessa dinâmica, Thay.
Teve alguma comida que foi difícil de encarar? E se sim, qual e por quê? Eu sei, eu lembro uma sua. Fala. Na feira de São Mateus, a guia. Ah, aquilo é... Enguia. Aquilo é enguia? Enguia é o nome daquilo? Enguia. É. Os portugueses que não acompanham Acho que é os enguia. corridos, se estiver errado. É um que vem na latinha, Uma uma lata. latinha, meu Deus do céu. Aquilo é cheio de espinho. Eu não consegui, eu não gostei. Nós provamos. Eu não gostei. Não Mas sei, eu tenho não uma sei mais... se tu acertou a comer. Eu tava com vocês? Tava. A gente tava. fez um vídeo provando. a Sim, enguia. Tem um sim, vídeo sim. antigo lá. É um dos primeiros vídeos lá do canal, talvez. Não. Foi do ano seguinte. Você vai lembrar, Thay, também de uma outra comida bem emblemática, tá? Qual? Eu tenho mais algumas coisas para citar para isso. Coelho. Ah, do coelho. Eu pensava que tu ia falar daquele arroz lá que tu comeu lá na... Calma. Eu não vou aceitar nunca na minha vida comer um coelhinho, um pobre coelho, gente. Cultura alimentar, tá vendo, gente? Por que tem coelhinho? Coitadinho, fofinho, e depois matar aquela coisinha fofa, peluda. É como pegar um peluche desse aqui e Pra comer. ela tá dando uma dor no coração. Coelho, por questão de cultura alimentar, não dá, gente. Não desceu o coelho. Nós tentamos, provamos e não aprovamos para o nosso paladar, até mesmo por causa dessa pegada, né? Também tem outra coisa que vende muito no supermercado, que você vai encontrar em alguns lugares, supermercado não, mais no mercado municipal, essas coisas, foi o fígado. Sabe por quê, gente? Aqui eu acho que não tem boi. Ah, o Fígado é de porco. Fígado aqui Também é de não é porco. costume nosso. Não quero nem provar. Nem provar. Gente, ele pode até provar enganado, mas sabendo não. Sabendo não, porque fígado de boi eu como, adoro fígado de boi, cebolado, tal, tirinhas, né? Você comia fígado de boi também, né, Thay? Muito, adoro. E se eu fizer um fígado de porco, tu quer? Não. Então, mais uma vez, a cultura alimentar batendo forte nessa questão. Outra coisa são as comidas mais caldosas, é arroz de não sei o que, arroz daquilo, é quase que uma sopa de arroz com aquele produto. Seja um arroz de lula, arroz de lingueirão, arroz não sei o que, é uma coisa muito caldosa, né, Thay? Também é diferente. É diferente. Isso aí essa dificuldade foi isso aí. Mais vídeos sobre Lolé, Almancil, Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vila Moura. Então a pessoa só falou aí de regiões muito exclusivas aqui do Algarve. São regiões mais para lá. Nós temos aqui Portimão, vamos ter o município de Lagoa, vamos ter um pedacinho de Silves, Albufeira e aí sim nós vamos chegar em Lolé. E dentro de Lolé nós temos Almancil, nós temos a freguesia de Almancil, nós temos Vila Moura que fica Quarteira. Uma pessoa pediu para mostrar a infraestrutura de Quarteira, então pegando o gancho, Quarteira já. Vila Moura pertence a Quarteira, tem uma estrutura um pouco menor do que Portimão em algumas coisas, tá? Mas próximo tem bastante coisas que vão suprir essa falta dentro de Quarteira em si, né? Mas é uma região fantástica, tanto Quarteira englobando Vila Moura, tanto a freguesia de Almancil pegando Vale do Lobo e a Quinta do Lago. É um dos mais tops da região em termos de moradias de alto padrão e luxo, tá? Então, são regiões que eu pretendo fazer vídeos para lá. Esse ano vai ser um ano... Precisa fazer vídeo dessas localidades assim. Esse ano, para eles não vão entender. Que para a gente acaba sendo o começo do ano, quando é a setembro, virada do ano letivo. Do ano letivo. Ela vai passar para o ano quinto agora. ano. E em setembro começam as aulas. Então, o ano vai começar na minha cabeça funcionando dessa forma, né? Para quem é pai, que tem filho estudando, não é isso? Que agora que são as grandes férias, né? 3 meses de parada, mais ou Não menos. acaba essas férias, gente. Boboca. Tiveram medo? Qual o maior desafio para um casal sem filhos? Obrigado. Sem filhos? E tiveram medo? Não, medo eu tinha lá. Outro dia alguém falou assim, lá no Instagram, vocês realmente tiveram muita coragem de migrar e tal. Aí eu até brinquei com a pessoa, que é uma seguidora que a gente sempre responde, eu falei, não, coragem eu tinha de estar lá. Aqui eu me sinto super livre, super à vontade, não tenho medo. Casal sem filho, é estranho, né? A gente falar, a gente tem filho, não sei essa experiência para passar. A gente não sabe, só sabe a experiência com criança, com essa coisa aqui.
Talvez seja até um pouco mais fácil do que para quem tem filho, porque tem que deixar a criança na escola, tem que trabalhar ao mesmo tempo, e nunca foi tão nosso forte. Mesmo quando nós trabalhamos, nós escolhemos um horário que alternava, um deixava a criança na escola, o outro buscava, que é escola integral, então a gente conseguia fazer essa participação. Agora você sem filho talvez seja mais fácil nesse quesito, não que seja fácil, porque nada cai do céu, né? Se você vem achando que tudo é fácil, você está lascado. Mas temos que entrevistar nossos colegas que não têm filhos. Para deixar isso aí, né? Para dar esse relato para vocês. Tá, e vamos lá. Essa aqui. Conhecem restaurante de donos brasileiros na região do Algarve? Número 1. Fala. E qual é que vem na tua cabeça? Maloca Tutapana. Ah, boa. Vila Moura, do chefe Anderson, paraense, da terra da Thay. Diga aí, Thay, sobre a Maloca. Sempre quando perguntam de restaurante, restaurante aqui em Vila Moura, tem que conhecer uma Maloca de Tutapana. O chefe é brasileiro, de Santarém, do Pará, né? Lá da minha terra. Que a comida de Marabá. É sensacional. Eu falei Santarém, Você é falou Marabá. É Marabá. Marabá. Ele vai dar pancada em tu. Eu não gosto muito do tacacá que eu provei lá, mas é por causa que é meio diferente. Mas eu adoro o tacacá, é minha coisa favorita. Mas tu falaste que lembrou o tacacá nosso lá. Sim. Um pouquinho. Mas era meio pesado. Mas o número 1 é uma Maloca de Tutapana. Vamos lá, vamos a outros brasileiros. Bem lembrado pela Thay, na nossa preparação, tem o fogo de chão, né, Thay? Tem o fogo de chão, que é rodízio gaúcho, para quem gosta. Quem mais? Nós temos o Patriotas, nós temos o Carpendim lá no centro, temos o Chefão, temos o Chapão, acho que é isso. Tem o Oliver, que mais que eu posso lembrar? O Moleiro, salvo engano também, com brasileiros. De restaurante... Tem mais, gente, tem mais, mas assim eu não estou lembrando. Até porque eu sei que tem alguma coisa lá no centro que eu não fui ainda, nesses restaurantes, mas tem mais restaurantes aí de brasileiros. Vamos lá, mais uma aqui. Que cidade do Algarve é boa para idoso que não tem carro e faça tudo a pé? Bem, vamos lá. A cidade para idoso, cara, eu já estou nessa fase, né? É Portimão. Portimão, mas eu já vi gente achar que por causa dessas falésias que nós temos aqui, e não há um único ponto para descer para a praia. Você tem lugares que são acessíveis, inclusive tem a bandeira branca. Nós fizemos já aí nosso conteúdo lá para o Instagram, falando o que é uma bandeira branca, uma bandeira azul que tem na praia. Então, se tem bandeira branca, nós temos 2 pontos aqui na Praia da Rocha com bandeira branca, ou seja, é uma praia acessível, que você consegue descer com o carro, desembarcar a pessoa que tem uma mobilidade reduzida, não precisa descer escada, tá? Tem rampa para descer, ou lá no final, que é perto da marina, que também ali já é tudo plano. E outras praias mais. Mas vamos lá, a cidade aqui para idoso tem toda a estrutura de hospital, tem a questão que eu já falei aí sobre a integração do idoso. Agora, questão de você ficar a pé ou não, eu particularmente, eu preciso de um carro. Eu não quero ir ao supermercado, ficar 1 quilômetro lá de casa, que eu não vou carregar sacola até em casa. Aí você até no inverno, então... Você pega um Uber, tá? Conheço pessoas que não têm carro e vivem de Uber. Isso dos estrangeiros que vivem nas bolhas deles, só pegam Uber, não querem ter carro. Pronto, se desloca com o Uber. Você não vai andar de carro todos os dias, que é essa opção que você quer. Ótimo. Bicicleta, você vai andar a pé por aqui. A cidade aqui de Portimão é bem interessante para isso. Lagos também tem o seu apelo. Vila Moura, em alguma parte, sim. Bem, todas elas têm isso, vai depender também não só da cidade ser boa para andar a pé, você vai precisar de outras coisas além do que não ter um carro, né? Se você é um idoso, tem que levar em consideração outras coisas, você não vai morar numa aldeia porque ela é toda plana, toda legal, para você fazer tudo a pé, mas aí vai faltar a questão do apoio. Pode faltar outras coisas, né? Exatamente, isso que é um risco. Mas Portimão é uma boa pedida, não só porque eu moro aqui, tá? Mas eu sou muito suspeito. Que comentem aqui os portimonenses, né? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui mais uma coisa. O processo de recebimento de aposentadoria brasileira em Portugal e saída definitiva. Essa questão de saída definitiva é muito particular. Tem pessoas que você tem que consultar um contabilista, um contador, né? Já estou falando até aqui 6 anos aqui, que se chama contabilista, para saber o que é melhor para o seu caso. Porque cada um tem a sua questão. Se você está fazendo essa pergunta, você já sabe o que implica.
tá? E eu não posso te dar o suporte da decisão que você tem que tomar para ver o que é melhor, que se enquadra no seu caso. Eu conheço gente que deu a saída definitiva, conheço pessoas que não deram e cada um tem os seus motivos para fazer uma coisa ou outra. Então tem que ver o que é melhor para você financeiramente ou o risco que você pretende correr se tomar uma decisão ou outra, tá bom? A próxima é escolas públicas no Algarve. Eu não sei falar todas no Algarve, eu sei falar de Portimão, até porque eu tenho uma pessoa aqui que eu vou dar uma breve entrevista. Você gosta da sua escola? Sim, Mas você vai mudar agora, você ficou triste de sair da sua? um pouquinho. E você está ansiosa para a nova escola? Sim, Por quê? porque é muito grande, gente. Você gostou de passar esses 4 anos na escola do Pontal? Sim, O que você mais gostou de lá? dos professores e dos meus amigos e dos funcionários. Nossa, mas não tem nada de ruim lá, não é possível. Uma coisa ruim. Não consigo detectar. Bem, gente, então, o que mais a gente recebe tem coisas pontuais que acontecem por aí e as pessoas querem que nós falemos. Eu Não. sei uma coisa que eu não gostava, O que é? do peixe borracha. Do peixe borracha. E mais do bacalhau, do salmão, Isso tudo aí bem, ela né? não fala, um Bem, salmãozinho. então a escola pública aqui pra gente, a nossa experiência, a gente gosta de frisar isso porque a gente vem dar Frisar. porrada depois falar umas besteiras. Mas vocês não falam. Não falamos, porque é a nossa experiência que a gente conta. A gente não conta a tua, que vai fazer comentário hater. A nossa experiência é essa. Ela nunca trouxe um feedback negativo da escola pra gente. E como é que a gente vai achar a escola ruim se não tem um feedback negativo da nossa filha? Pode ter do filho do João, do Manel, e mesmo assim pontualmente, tá? Porque o filho do João pode ser um capeta também e assim vai. Isso aí é... E aí tem que Depende estudar bem muito. o cada caso, né? Tem que entender bem o caso. Não vou dizer que não existem casos diferentes, mas o nosso feedback é esse aqui, ó. Ela pede para ficar na escola. Até que hora você queria ficar na escola? Até tardinho. Por quê? Porque aí eu brinco mais. Você não queria sair antes, mais cedo, para estar em casa? Não. Bem, então quando a criança pede para ficar na escola é porque a escola está sendo boa para é um ela, bom né? sinal, né? É um ótimo sinal. Não tem feedback melhor no mundo do que esse. Porque Certo? o feedback da criança. A mesma pessoa perguntou umas 4 coisas aqui. Algarve, alguma expectativa nova nas regras? Eu sei o que ele está falando, eu vou explicar já. Como está a situação após o fim da MI? Se vocês não sabem o que é MI, eu vou explicar já já. No ponto de vista de vocês, hoje vale a pena mudar de país? Então vamos lá. MI é manifestação de interesse. Eu tenho um vídeo completo que eu falei do fim da manifestação de interesse, que era uma exceção que fizeram regra. A pessoa passava na imigração dizendo que vinha como turista, mas já predeterminada a ficar aqui, porque era muito fácil obter documentação e legalização através de um expediente chamado manifestação de interesse. Você arrumava um emprego, fazia a manifestação e depois você conseguiria o título de residência. Isso era uma exceção que virou regra. As pessoas não queriam mais vir legais. Elas preferiam vir ilegais, como turistas, já premeditadas a ficar, ou seja, já sabendo que ia burlar o agente da imigração, dizendo, eu vou passear. Não, mas não vinha passear, já vinha de malicuia. Bem, acabou a manifestação de interesse, hoje há pouco tempo que ela acabou. Como estão sobre as novas regras? Como sempre teve. Nós chegamos aqui em 2018, a regra era essa. Você não tinha uma dificuldade de arrumar o NIS porque não tinha contrato, não tinha contrato porque não tinha o NIS, que é o número de inscrição na Segurança Social, e era uma confusão danada. E muitos que davam um contrato de trabalho para ajudar a pessoa com o NIS, essa pessoa em pouco tempo depois ia embora, abandonava aquele que deu a mão, e acontece isso. Algumas coisas estão fazendo para amenizar. Eu vi hoje que vão abrir um canal específico de legalização para quem vem para obra, que há uma falta de 80 mil pessoas para trabalhar nas obras. Então aí eles vão abrir uma exceção para que já venham com essa questão já legalizada. Como era antes, era o visto, salvo engano, o D1, que você já vinha com uma promessa de contrato de trabalho debaixo do braço. Então você já vinha certo para alguma situação. A nova regra é isso. Se vale a pena mudar, ainda depende do teu propósito. O meu, se fosse hoje, eu faria exatamente igual. Entraria com visto D7, Vinha legalmente, tudo pedindo tudo certinho para vir para cá. Está legal como nós viemos em 2018, pedindo o visto D7. Para quem tem rendimento, o que é um visto D7? Você que não sabe. Você precisa comprovar um salário mínimo português, que é de 820 euros, para quem pede o visto D7. 50% desse valor se traz um maior de idade, como a esposa, e mais 30% desse valor se trouxer um menor. Através do imposto de renda você declara isso, você recebe o visto e pronto, você vem legal. Então não precisa estar inventando quem tem um rendimento, quem tem uma aposentadoria e por aí vai, né?
Você acha que a vida para um militar aposentado em Portugal é boa? Meu marido é subaviador da Marinha. Acompanhe o canal. Essa é a resposta. Acompanhe o canal. Eu sou suboficial aposentado. Acompanhe o canal e aí você vai ter a sua resposta, pode ter certeza. Agora o outro aqui, peraí, Thay, aproveitar a luminosidade. Boa noite, gostaria que falasse sobre o mercado de trabalho para motorista, não sei, eu sei que tem muita vaga, tá? Muita vaga, não sei como é que é o processo mais, porque tem um vídeo de cerca de 4 anos atrás que fizemos com o nosso amigo William, que hoje é caminhoneiro na Espanha. Tem também o Bispo, tenta ver o canal dele aí, que ele é caminhoneiro na Suíça. E sempre falam que tem muita vaga. Tem um processinho mais trabalhoso hoje em dia do que era na época do William, no vídeo que nós temos no canal, para transformar a habilitação que você possui no Brasil para cá e poder trabalhar. Mas vaga para caminhoneiro sempre soube que há. Tem suporte aí para quem tem autismo e casas mais baratas? Tem? Bem, eu não entendi a questão das duas perguntas divididas, mas vamos lá. Suporte para autismo. Eu não sei se tem aqui, eu sei que lá em Viseu nós tínhamos um casal conhecido que tinha 2 meninos autistas, eram gêmeos, né? E na época eles tinham uns 8 anos, tá? Sim, sim. E ela sempre falou muito bem do tratamento que tiveram lá. Sim. Eu não sei como está hoje, isso foi há cerca de 4 anos atrás, tá? O único relato que nós temos é dessa família, né? Que contou dessa pra gente. Família, não tem Só como... tinham boas referências, excelentes referências, por sinal. Excelentes referências. Então... Mas aqui não sabemos. Colocar negócio pequeno, artesanal aí, tenho experiência aí igual a pipa e vende muito. Bem, eu acho que não vai ser a mesma pegada de pipa que você, apesar daqui ser 300 dias de sol ao ano, não temos 300 dias de pessoas transitando para esse tipo de coisa. Então vamos lá, pipa, por mais que tenha uma estação chuvosa, tem um calor o ano todo. Tem um calor, tem um apelo de turismo o ano inteiro. Tirando ali setembro, talvez, vamos pelo Nordeste, que eu já morei no Nordeste, setembro, agosto, chuvoso, mas você tem calor o ano todo. Então você tem seu negócio aberto muito mais tempo do que aqui, tá? Aqui as lojas de biquíni, de artesanato, essas coisas, não tem tanto turista transitando, não vai ter um apelo. Restaurante vai funcionar o ano todo, alguns deles, né? Alguma pegada para o dia a dia para os moradores de 60 mil habitantes, que vai funcionar melhor o ano todo. Gostaria de ver mais conteúdo sobre gastronomia portuguesa no Algarve. Sim, eu estou até quase deixando aí abrir uma comunidade, vocês digam, para que vocês possam fazer uma doação de R$5 cada um. E aí eu posso mostrar restaurante todos os dias, porque não tem condições, gente, de gastar. Eu acho uma boa ideia. Eles podem ajudar a criar conteúdo para Quer ajudar a criar conteúdo? Eu abro uma comunidade, cada um dá R$5. 5, 10, 15, criar 3 padrões. O que vocês me ajudarem, eu vou investir todo ele na produção de conteúdo. Muito bem. Pode deixar, não vai ter problema nenhum. Os equipamentos e o tempo é por nossa conta. Exato, equipamentos nós já gastamos e investimos o tempo todo. De gravação, de edição. Que não são baratos. Pronto. Mostre lugar para praticar beach tênis. Vamos lá. Já está ficando um pouquinho mais tarde. Vou mostrar ali o lugar. Mostra aí, Thay. Fala isso. Você que Olha, é praticante. Eu já vim aqui, sou praticante, né? Venho uma vez por ano aqui, né, no grupo. A Amy também. A Amy também já veio. Então ali, porque aqui já está um pouco escuro, olha, a área desportiva, tá vendo? Então ali eles armam as redes. E aqui que o pessoal pratica beach tennis. Quando a gente estiver caminhando, vocês viram a área de futevôlei, de vôlei, então tem bastante espaço para esporte, né? Só que é aqui, quem vem... É o beach tênis. No Solo, ali onde a gente gosta muito. Aqui a Fortaleza Santa Catarina e ali é o espaço do beach tênis. Então, quem quiser, só aparecer. Então, segue o Instagram do pessoal lá para entrar em contato no grupo. Um pessoal muito legal. Aí, tem Beach Tênis Portimão, não é isso? O grupo Beach Tênis Portimão, vou colocar aqui para vocês, tá? Então fica a dica aí para quem quer saber de beach tênis aqui em Portimão. Fala sobre possibilidade de emprego no Algarve. A possibilidade é basicamente para serviços, né? Serviços no geral. São 450 mil habitantes no Algarve, nos 16 municípios, os serviços de várias coisas. Por exemplo, a mãe da Thay trabalha na jardinagem há 2 anos, não fica desempregada de jeito nenhum e está lá na jardinagem. Nós temos construção civil, nós temos manutenção de vários tipos de coisas, que colegas que tentam ter um serviço para poder fazer dentro de casa,
não consegue mão de obra. Ontem mesmo estava com um amigo que a pessoa que pintou por fora do prédio não consegue um ajudante, ele teve que pintar sozinho, um ucraniano. Queria pagar 90 euros a diária. 90 euros a diária, não conseguiu conseguia. mão de obra. Pintou um prédio todo sozinho. Pintou o prédio sozinho. O dono pintou o prédio sozinho, que não tinha mão de obra. Então, são coisas que acontecem para serviços aqui, estão num processo muito complicado. Por quê? Porque a moradia é cara. A moradia é cara, a pessoa não consegue morar e também não consegue trabalhar. Emprego nessas áreas de serviço sempre tem tido, ok? Também na área de turismo, por ser uma região muito turística, é lógico que o apelo é muito sazonal, mas tem hotéis que funcionam o ano todo, tem restaurantes que funcionam o ano todo. Então, se você for um bom profissional, provavelmente você vai ser aproveitado em várias situações nesses lugares. É fácil abrir e fechar uma empresa aí? Quanto dos impostos? A empresa pode ter vários segmentos. Olha só, a empresa pode ter vários segmentos, sim, que seria o CAI, né? É o Código de Atividade Empresarial. Você vai poder ter vários CAIs. Eu fiz um vídeo quando eu abri a minha empresa, custou 300 e pouco. É super fácil abrir. Fechar, não sei porque eu não fechei ainda, não vou te dizer se é fácil ou não, mas a abertura e a manutenção dela é até simples. E vamos lá. Fale sobre terrenos, construir casa móvel, pode ou não? Essa é uma controvérsia que eu não quero entrar muito nessa seara. Tem prefeituras, câmaras municipais que não dão a licença com facilidade, tem uma interpretação que tudo que é aquilo que for para a utilização de habitação humana tem que haver um licenciamento prévio, tá? Existem terrenos que não podem ser postos porque eles são rústicos, porque eles são agrícolas, tem uma série de nuances, depende também de câmara para câmara, tem câmara que já deu mais de 1000 contra-ordenações para tirar essas casas móveis de terrenos que a pessoa simplesmente colocou, a disputa é grande. Agora, se você quer correr o risco, botar sua família em risco e tocar o barco, vale a pena financeiramente. E se o risco valer a pena, toca o barco. Eu não quero dizer que sim nem que não. Pesquisem sempre antes de fazer algum negócio, né? É muito mais barato, tem casas maravilhosas, mobile homes muito bonitas por Iria dentro. resolver o problema de muita gente, Claro. imaginem só. Claro, mas há esse problema da licença que vai depender da Câmara. Então faça uma pesquisa prévia, pergunte para a Câmara Municipal, consulte alguém especializado. Eu não trabalho com mobile home, então infelizmente não posso assessorá-lo nisso, posso dar o caminho das pedras. Você tem que pedir um profissional que vá lá fazer um pedido de informação prévia, se pode, se não pode, para que você avance nessa questão. Entendeu? Então, tá aí. Para você que ficou até aqui, comentem, deixem suas dúvidas, mais sugestões de vários outros vídeos. O que vocês querem saber? E você quer saber de alguma coisa? Que hora vai beber água? Tá Olha morrendo o de tanto que sede. a gente já caminhou, gente. Já caminhou desde lá do começo da Praia da Rocha, chega aqui ao final da Praia da Rocha. E pronto, deixa o like, comente, compartilhe. Muito obrigada. Eu não sei por que você não é inscrito ainda, porque não paga nada para se inscrever. Puxa vida, ajuda para que nós possamos continuar produzindo conteúdo. Acabamos de bater a meta de 50 mil seguidores essa semana e queremos ir mais longe ainda, quase 6 anos de canal, por causa de você. É por causa de você que esse canal está existindo até hoje e eu quero que continue assim. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.